Amados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para partilharmos a palavra de Deus, esse dia de hoje, dia 14 de abril, sexta-feira das oitavas de Páscoa. Percebemos que a ressurreição de Jesus marcou o início, sua presença definitiva no meio de nós. A todo instante, Jesus se faz conhecer através de pequenos sinais, sinais que muitas vezes passam despercebidos aos nossos sentidos, por estarmos de olhos vendados pela falta de fé. Enfraquecidos na fé, vamos assim deixando Jesus de lado, enquanto Ele quer, sim, mais vezes estar conosco. Todos nós somos chamados a dar testemunho da ressurreição de Jesus, não como prova histórica, e sim como nosso testemunho de vida. Eu convido a sua família para juntos partilharmos o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de João, no capítulo 21, versículo do 1 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, na Galiléia, filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moço, tende algumas coisas para comer? Responderam: Não. Jesus lhe disse: Lançai a rede da barca e acharei. Lançai, pois, a rede, e não conseguiram puxar para fora por causa da quantidade de peixe. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor. Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, viu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasa acesa, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhe: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era, pois que sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, o pão, distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante do mar de Tiberíades, onde se deu a terceira aparição de Jesus segundo o evangelista João. Então perceba que a narrativa nos leva a crer que, mesmo depois de 2 encontros com Jesus ressuscitado, de receber as instruções dele, o discípulo ainda não conseguia dar passos na evangelização sem a presença física dele, sem a presença física de Jesus. O grupo parecia um pouco perdido, sem saber por onde começar a missão que lhe foram confiados. Talvez uma fraqueza na fé os fizeram assim retroceder, voltar à profissão de antes. Por um momento, seguindo a iniciativa de Pedro, eu vou pescar, os discípulos abandonam o barco de Jesus, isto é, abandonam a missão de pescadores de homem e volta à profissão de antes, pescadores de peixes. Veja que desse evangelho, cheio de simbolismo, podemos tirar seguidas lições, muitas mensagens que poderão assim nos ajudar na nossa caminhada de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, o mar de Tiberíades significa o mundo, ou seja, o campo de trabalho onde o discípulo de Jesus deve atuar. O número grande de peixes, 153,
significa a grande quantidade de pessoas a serem pescadas, ou seja, a serem atraídas para o reino de Deus. O insucesso da pesca vem nos alertar para que assim buscamos, né, sobretudo estar atento ao perigo da nossa autossuficiência. Vem nos alertar, falarmos por nós mesmos e não estarmos unidos a Jesus no exercício de nossa missão. A pesca abundante nos fala da impotência da nossa, ou seja, vai nos falar justamente da importância da nossa obediência a Deus. Veja que os discípulos só tiveram sucesso na pesca porque foram obedientes a Jesus quando ele lhe disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. A partir do mar de Tiberíades, abre-se assim as cortinas de uma nova era, sinalizando assim os primeiros passos da igreja missionária, uma igreja fundamentada no amor de Cristo, que através do testemunho dos apóstolos tornou Jesus conhecido em todos os rincões da terra. Depois da pesca milagrosa, os discípulos entraram de vez na barca de Jesus. Foi através dele que o anúncio do reino se espalhou por todo o universo, como fagulhas de fogo incendiando o coração da humanidade com a presença do Cristo ressuscitado, tirando uma multidão da solidão das trevas, replantando em seus corações a semente da fé e da esperança. Então, quando sentimos o horizonte da fé fugindo de nós, quando nos entregamos ao desânimo, é sinal de que não estamos reconhecendo a presença de Jesus na nossa vida. Jesus é o horizonte novo, caros irmãos, queridas irmãs. É Ele quem nos indica o local onde devemos atuar, onde devemos lançar as suas redes. É a fé no Cristo ressuscitado que nos devolve a alegria de viver, de reacender em nossos corações a chama da esperança, devolvendo o brilho ao nosso olhar. Assim como fez com os apóstolos, Jesus também muitas vezes nos pede de comer e nos manda lançar a rede de outro modo. É um jeito novo, porém, nós continuamos envolvidos e envolvidas com as nossas faltas de sorte e não ouvimos o que ele fala. Ficamos presos às nossas expectativas, buscamos apenas os milagres que desejamos que aconteçam na nossa vida. E assim perdemos a oportunidade e a hora da graça passar assim, despercebido. Portanto, caros irmãos e irmãs, todos nós necessitamos ter consciência de que Jesus ressuscitado continua muito perto de nós e nos manda lançar a rede de outra maneira, de um jeito novo, do contrário que sempre temos feito. Ele sabe precisamente do que nós precisamos pescar e nos dá, assim, as palavras-chave para que tenhamos sucesso no nosso empreendimento. É tempo de abraçar o novo de Jesus. É tempo de realmente largar as nossas barcas para entrarmos verdadeiramente na barca de Jesus. E nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, podemos nos questionar, perguntando a Jesus qual o lado certo que devemos lançar as nossas redes. O que precisamos fazer de diferente. Então peça para Jesus que Ele mostre a vida nova, um novo jeito de viver e de ser feliz. É o novo jeito de lançar as redes. Nos perguntando se realmente temos a certeza que estamos fazendo as coisas da maneira que Jesus quer. Citamos esses tópicos no dia de hoje, através dessa palavra que nos vem através desse evangelho. E peçamos ao Pai que a presença do ressuscitado reforce a comunhão com nossos irmãos e irmãs de fé, a fim de que possamos assim atrair para Ele muitas outras pessoas de boa vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada sexta-feira, que desça sobre todos vós a paz do Cristo ressuscitado. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E permanecemos sempre na paz de Cristo que vem, essa paz de Cristo que é o nosso Salvador, agora e sempre.
Amém.